Olá, professores e comunidade escolar. Meu nome é Hugo Bovareto, eu sou analista de gestão aqui do Mato Grosso, no Programa de Implementação da Base Nacional Comum Curricular, e a partir desse vídeo, através do orientativo de acesso e participação da consulta pública, eu pretendo mostrar para vocês como é fácil deixar a sua contribuição nesse processo tão importante que é o de criação de uma proposta curricular que seja representativa e englobe todos os nossos municípios. Bom, como dito para vocês, esse é o documento de acesso e participação da consulta pública da nossa proposta curricular aqui de Mato Grosso. Vou passar por todo esse documento, ele está bem descrito, tem prints de telas, vocês podem ver como fazer cada tipo de acesso. Então, nesse documento, aqui a gente faz uma breve introdução, falando em relação à Base Nacional Comum Curricular, como que foi essa nossa criação da proposta curricular e esse período de consulta pública e o quão importante é a participação de todo mundo para que a nossa proposta realmente tenha a cara do estado do Mato Grosso. Então, nesse número 1 aqui, como vocês podem ver, tem todos os links das consultas públicas que vocês podem acessar. A gente dividiu de uma maneira, foram criadas várias consultas públicas. Então, a primeira delas é só relacionada às concepções para a educação básica. A segunda, educação infantil. A terceira, anos iniciais. E depois, como vocês podem ver aqui, está dividido em cada componente dos anos finais. Então, você fazer o acesso a essa consulta, você tem que clicar num desses links. Então, se você quer ver especificamente só em relação à arte, eu clico no link de arte. Caso você queira ver a proposta curricular em relação a matemática, você tem que clicar no link de matemática agora. Então, dependendo da consulta pública que você quer, dependendo do componente ou da área que você quer fazer a contribuição, você tem que clicar nesses links. E abaixo aqui do documento, tem todo o explicativo, ó, clique no link que foi enviado, no link de seu interesse, aí tem um print da tela que você vai ser encaminhado, tem destacado os campos que a gente cita nas orientações para que vocês sigam disso até o final, e no final tem destacado como fazer a sua contribuição, e caso você saia da consulta pública e queira fazer ela novamente, também tem explicando exatamente como fazer isso, como voltar para a página e continuar fazendo a contribuição ou acessar outro link. Aqui, a efeito de exemplo, nós vamos utilizar dois desses links. Primeiro vamos passar pela educação infantil e depois vou mostrar para vocês terem uma visão como são os quadros dos anos finais. Eu vou acessar também o componente de história. Então aqui se eu não estiver logado nem nada na consulta pública, eu clicar aqui no link da educação infantil, nós vamos para a seguinte tela. Ao clicar no link, vocês vão ser direcionados para essa página, a página inicial da consulta pública. Nela, ou você pode, caso você já tenha feito o acesso, você terá seu usuário, que é o seu e-mail, e a sua senha cadastrada que você cadastrou no seu primeiro acesso. Isso daqui é caso você já tenha esse acesso, caso você seja um redator, então já tenha acesso à parte do documento curricular, então aqui você usaria a mesma senha. Na maioria dos casos de vocês, professores e toda a comunidade escolar, esse vai ser o primeiro acesso de vocês. Então vocês vão aqui em cadastro, informar todos esses campos, então e-mail, definir uma senha para vocês, pode ser alfanumérica com dígitos, fiquem à vontade, preencher alguns campos para a gente ter, para depois na nossa sistematização saber de quem foi a contribuição, de qual município, a gente conseguir mapear esses dados. Indicar tudo isso, indicar atuação na educação, se for o caso, e vai em cadastrar. E em cadastrar, você vai ser direcionado novamente para essa senha de acesso, digita o e-mail e a senha cadastrada de vocês. Aqui eu vou entrar com o meu usuário e a minha senha. Aí é só clicar em entrar. Como eu cliquei no link da educação infantil, eu fui diretamente direcionado para a consulta pública da educação infantil. Então aqui vocês podem ver, não tem mais nenhuma outra. Eu fui direcionado do próprio link que eu cliquei. Então aqui é o título da nossa consulta pública, como está lá no documento orientativo. Aqui só um descritivo do conteúdo que a consulta pública tem. As orientações para fazer essa
consulta pública, então aqui é destinada essa consulta. O terceiro item aqui, a gente colocou, seriam alguns documentos que poderiam auxiliar durante a consulta. Então a gente colocou sempre o documento em PDF, caso você queira baixar ele para ter uma perspectiva de como é o documento inteiro, por completo. Então nesse caso está o documento inteiro da educação infantil. É o mesmo documento que está aqui, mas ele está dividido em partes, eu vou mostrar para vocês. Aqui você pode baixar ele em PDF, ele inteiro, então, caso você queira imprimir e ler também. No caso dos anos finais, tem a parte dos anos finais inteira, com todos os componentes, nesse PDF. Dos anos iniciais, a mesma coisa. Então aqui nós vamos para a consulta pública propriamente dita. Como que a gente fez isso? Para a gente ficar mais fácil e a gente realmente saber qual parte, em relação ao comentário de cada pessoa, foi direcionada, a gente dividiu o nosso documento em vários pontos. Então, cada ponto que a gente colocou no nosso documento completo, no nosso documento, nesse caso, da educação infantil, a gente dividiu aqui para você fazer um comentário. Então, caso você clique nesse campo aqui, você fará um comentário a respeito só dessa parte, que é a apresentação, essa pequena apresentação do documento. A introdução já é um campo um pouco maior, você clicando aqui, você faz um comentário só dessa introdução. Então, dividindo assim fica mais fácil. Mas lembrando que mesmo com essa divisão, é muito importante que quando vocês forem fazer um comentário, se for um comentário bem específico em relação à parte, que destaque em relação a que parte que é aquele comentário. Então, na hora que os professores forem fazer a sistematização das contribuições, ele saber exatamente, não ter como ele ter dúvida de qual parte você quis dizer. Isso é importante no documento por completo e muito importante também nos quadros que eu vou mostrar para vocês num exemplo dos anos finais de história, mas nos quadros sempre cita a habilidade a qual você está fazendo o comentário, porque aí fica mais fácil de identificar. Porque às vezes tem habilidades que podem ser parecidas, então um comentário um pouco mais amplo, às vezes na hora da sistematização o professor pode ter algum erro de entendimento, então achar que aquele comentário foi em relação a uma habilidade X, mas não foi para a habilidade de cima, de baixo. Então sempre especifica ao máximo. Por exemplo, se você quer fazer um comentário nessa parte, fala na segunda linha do último parágrafo foi dito tal coisa, de preferência até coloca dessa forma, pode copiar, foi dito, normatiza-se a organização da primeira etapa, então identifica exatamente qual é a sua parte do comentário, se for um comentário específico para cada etapa. Então aqui vocês podem ver, ele está totalmente dividido assim, por etapas, para facilitar isso. Alguns pontos um pouco maior que o outro, mas para nunca perder essa ideia também do todo, mas bem dividido para ficar mais fácil a sistematização. Eu vou clicar em um desses links, por exemplo, que a gente ia fazer um comentário aqui, de concepções que orientam o trabalho pedagógico na educação infantil, no item 2.9, a parceria com as famílias. Então, se eu clicar... Aqui, ao eu clicar no ícone de comentário, de contribuição, me é feito duas perguntas. É pertinente e está claro. É muito importante, caso você leu o documento, você leu essa parte, você achou que você não tem comentário nenhum, achou que está bem escrito, que está claro, que está englobando o que é importante para o Estado, mesmo assim é importante que você clique nesse campo, aperte sim para as duas perguntas, é pertinente, está claro, e salvar. Mesmo que você concorde com o campo, não deixe de fazer isso, porque assim a gente tem um controle e sabe que você passou pelo documento e você concordou com aquilo. Não foi um esquecimento, por exemplo, e acabou pulando uma parte ou algo do tipo. Mas caso você não acha que é pertinente ou não acha que está totalmente claro, caso você marque parcialmente ou não para qualquer uma dessas duas perguntas, abre esse campo. Qualquer uma dessas duas perguntas que tiver marcado parcialmente ou não, esse campo vai se abrir. Então, nesse campo, você deixa a sua contribuição em relação a esse trecho. Então, por isso que eu comentei que é importante você destacar em que trecho que você quer deixar essa contribuição. Então, aqui que você vai escrever. A minha contribuição relacionada ao trecho tal ou relacionada à habilidade tal é essa. E descreve o que você acha e sempre clica em salvar. Aqui eu não vou salvar, só para não atrapalhar a sistematização, mas é dessa maneira.
É importante ressaltar também que, caso você tenha feito um comentário, por exemplo, eu tenha feito um comentário aqui, salvei, e depois eu fui ler o documento de novo, tive acesso a outro material consultivo, alguma outra informação, eu acho que faltou explicar alguma coisa a mais, ou eu mudei um pouquinho de opinião em certa coisa. Você pode voltar, clicar de novo no campo para fazer o comentário. Nesse caso, sempre vai ficar salvo o seu último comentário daquele trecho. Então, não apague o seu comentário inteiro, ou caso seja só uma modificação acrescente isso, ou caso tenha mudado de ideia completamente, mas você pode apagar ele, mas tenha consciência de que sempre vai ficar salvo o seu último comentário. Você não vai ter 2 comentários para essa mesma parte. Eu vou mostrar para vocês, em relação aos anos finais de história, só para mostrar os quadros com as habilidades, para mostrar para vocês como que isso pode ficar. Aqui, eu cliquei no link de história agora. Eu não precisei fazer login nem nada, porque eu já estava logado. Aqui, a minha outra aba continua sendo educação infantil, porque eu já estava logado nela. Eu fui aqui caso eu não tivesse logado, eu estivesse acessando a plataforma de consulta pública, eu teria que passar por aquele procedimento novamente. Então, nesse caso, eu já teria o cadastro, então só digitaria meu e-mail como usuário e a minha senha. Então, eu cliquei no link de história, aquele mesmo esquema que está como na educação infantil. Então, conteúdo, orientações, o documento. Aqui no caso do componente curricular de história. É a proposta para os anos finais, então se você baixar o PDF vão ter todos os componentes dos anos finais, vai poder baixar esse documento completo, caso você queira imprimir ou ter essa ideia do todo. E aqui também, como na educação infantil, dividido por partes. Eu vou ir descendo aqui, está vendo que ele está bem dividido, todos estão seguindo essa lógica. Aqui na parte de unidade temática, habilidade e objeto do conhecimento, é a parte que a gente coloca as habilidades pelo código, os objetos de conhecimento relacionados a cada habilidade, e aqui foram divididos por anos. Então, no 6º ano, você consegue fazer um comentário para o 6º ano. Aqui, fazer um comentário. No 7º ano, também é um comentário. No 8º ano, também é um comentário, e a mesma coisa para o 9º ano. Isso não significa que você só pode comentar uma habilidade. Você pode comentar todas as habilidades, caso você ache pertinente. É totalmente livre. Quanto mais vocês participarem, melhor e mais rico vai ficar a nossa consulta pública e no final o nosso documento final, depois da sistematização. Só que é muito importante também que, como dito anteriormente, como aqui, por exemplo, vocês podem ver, existem várias habilidades, vários objetos de conhecimento e algumas unidades temáticas dentro do 6º ano. Então, se o comentário ficar solto, é muito difícil de identificar para qual objeto de conhecimento foi esse comentário, para qual habilidade, para qual unidade temática. Então, sempre quando for comentar aqui, caso julgue algo parcialmente ou não, parcialmente pertinente ou não pertinente, ou parcialmente claro ou não claro, sempre comenta, sempre identifica. Então, por exemplo, se eu fosse comentar em relação a essa habilidade aqui, eu vou falar em relação à habilidade. Aí você coloca o código dela para a gente conseguir identificar. EF06HI17 e faz seu comentário. Sempre identifica a habilidade, caso seja habilidade. Se for o caso de um objeto do conhecimento, em vez de você colocar a habilidade aqui, em relação ao objeto do conhecimento tal, ou em relação à unidade temática tal, e faça seu comentário. Para facilitar ao máximo essa identificação e realmente sua contribuição ser válida, a gente conseguir englobar isso no nosso documento final. Ok? E sempre fez a contribuição, clique em salvar. Caso você queira falar de mais habilidades, fique à vontade, pode escrever, pode ir descendo, pode escrever de quantas habilidades, quantos objetos de conhecimento, quantas unidades temáticas vocês acharem pertinente. Feita todas as contribuições que vocês acharam pertinente, passado por todo o documento, nesse caso por todo o documento do componente curricular história ou da educação infantil, depois de descer ele todo, chega aqui no final, você vai ter minhas consultas. A mesma coisa para a educação infantil. Se você descer ele todo, fizer todos os comentários, vocês podem ver que tem bastante campo para fazer comentário, então é super importante essa participação de vocês. Então eu desci o documento inteiro,
aqui no final eu chego em minhas consultas. Ao clicar em minhas consultas, você vai ser direcionado para essa tela, onde aqui vão ter todos os links das consultas públicas que vocês já acessaram, que você já clicou no link daquela consulta pública. Então, por exemplo, eu acabei de acessar a da educação infantil, só que eu também já acessei, no período anterior, a língua portuguesa, a língua estrangeira, a educação física. Então eu posso clicar, história também está aqui, porque eu acabei de acessar. Eu posso clicar em como eu já cliquei nesses links, se eu quiser voltar para essa consulta pública, é só eu clicar aqui em responder consulta. Aí eu vou voltar para esse componente. Caso eu não tenha clicado no link ainda, vamos supor que eu só tivesse clicado na educação infantil. Aqui só estaria presente educação infantil. Então, se você quiser ter acesso a todas, você tem que sempre ir no link, naquele mesmo caminho que está descrito no documento orientativo e como está explicado nesse vídeo. Então aqui, por exemplo, se eu quisesse ir no documento de matemática, agora, como eu já cliquei no link, eu iria em responder consulta, cliquei, e ele me encaminha para a mesma página, só que agora relacionada à matemática, e que apresenta os mesmos conteúdos e a mesma orientação. Conteúdo, orientação, o documento dos anos finais inteiro, e agora a área da matemática dividida em cada uma dessas etapas, você fazer comentário em cada uma dessas etapas, como foi feito, como foi mostrado na educação infantil e no componente curricular de história. Obrigado por terem assistido o vídeo. Eu gostaria mais uma vez de reforçar com vocês a importância da participação de todos nesse processo de consulta pública. Qualquer ponto que vocês julgarem que não tenha sido contemplado ou que não esteja muito claro nessa nossa primeira versão, deixe os comentários de vocês, assim como mostrado durante o vídeo, para que assim nós conseguimos juntos construir uma proposta curricular que seja realmente representativa para todo o Estado. Muito obrigado.